Bom, eu quero trazer agora um pouquinho de economia aqui para o nosso debate. Já falamos de política, também de judiciário, da PEC dos militares, mas agora tem a participação num evento do G20 lá em Washington, nos Estados Unidos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a defender a taxação dos super ricos. Ele afirma que essa medida traria esperança para o mundo. O ministro falou sobre o tema ao lado do senador americano, o Bernie Sanders, e reforçou que os impostos corporativos devem ser internacionais. O Haddad considera baixa a taxação já prevista pela OCDE, que é a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico. E, segundo ele, os recursos obtidos iriam para ações ambientais e também para o combate à pobreza. O ministro pediu que a Casa Branca apoie essa proposta. Como é que você vê esse apelo que o ministro faz, então, ao participar desse encontro do G20 ao lado de outras autoridades internacionais? Dá para fazer com que essas autoridades observem isso ou chamar a atenção delas para essa necessidade que hoje é colocada como uma necessidade aqui do Brasil, na visão do ministro, hein, Gustavo Segré? Achar grandes fortunas e sugerir isso nos Estados Unidos é como ir a Cuba e falar mal de Fidel Castro. Não tem lógica nenhuma. E as pessoas que estão aí dizem, deixa o ministro. É o mesmo ministro que falou que vamos torcer para dar certo se chegamos ao equilíbrio fiscal. Não, como vamos torcer para dar certo? A política econômica não pode depender da fé, tem que depender de projetos, de programas, de política monetária, de política fiscal, que tem a ver com o Banco Central, negociações com o mercado, com um monte de coisas. Então, me parece mais uma questão, de novo, da narrativa, de novo, do governo, para tentar mobilizar e dizer, olha, como nós estamos na pauta da Agenda 2030. Não tem o mínimo cabimento isso. Fala, Monteiro. Não, o Haddad está certo, tem toda a razão. O Segré colocou um ponto interessante aqui quando ele falou, por exemplo, que não dá para você falar de taxar grandes fortunas nos Estados Unidos. Mas é bom lembrar, Segré, que nos Estados Unidos o imposto de renda é 37%. No Brasil é 27% a alíquota. Fora todos os outros impostos indiretos que você paga. No Brasil, fora o que tem embutido no preço o ponto que o pessoal esquece... Fora o que você paga em preço de mercadoria. O ponto que o pessoal esquece, que eu acho engraçado, é o seguinte, né? O imposto dos Estados Unidos sobre a renda, o problema do Brasil, que tem muito imposto sobre produtos. Concordo com você, Então Gani. vamos fazer a carga tributária. Concordo com você, Gani. Vamos fazer uma reforma tributária que faça com que tenhamos menos carga nos produtos, né? Mas o fato é um só. Nos Estados Unidos, o imposto de renda é 37%. 10% a mais que o Brasil, né? Aí, provavelmente, nos Estados Unidos, não precisa realmente fazer a taxação de grandes fortunas, porque já são taxadas no imposto de renda. Aí tem uma questão interessante, né? Algumas pessoas de direita, né? Algumas pessoas com pensamento conservador e ultrapassado, acham que se você criar imposto sobre grande fortuna no Brasil, isso faria com que os capitais nacionais iriam para fora. Mas não é verdade. Como não? Dá para você taxar, eu te falo como, né? O imposto de operação financeira no Brasil, quando você transfere uma receita do Brasil para fora, é em torno de 5%. Se o governo, antes de taxar grandes fortunas, aumentar para 7% e taxar as grandes fortunas em 6%, o brasileiro vai preferir manter o dinheiro no Brasil, né, e ser taxado em 6%, do que mandar dinheiro para fora. Então tem como você criar estruturas jurídicas, estruturas financeiras que permitam taxar as grandes fortunas, que é o mandamento constitucional da nossa Constituição Federal, e permita com que o dinheiro não vá para fora do Brasil. Sabe o que você vai gerar com isso, com toda essa taxação? É um total desincentivo para se investir no Brasil. É isso que vai acontecer na prática. Como pelo contrário? Como pelo contrário? Todo o ambiente que você... Peraí, Monteiro, deixa ele apresentar o argumento dele, aí você vai lá e... Todo ambiente que você cria de aumentos de impostos excessivos, você desestimula os investimentos e você desestimula a produção. O capital vai fugir. No teu argumento, você acredita que a economia é um jogo de soma zero. Ou seja, tem um pobre e só tem um pobre porque o rico, ele explora esse pobre aqui. Então é um jogo de soma zero. Para ter o rico, precisa ter o pobre. E economia não é um jogo de soma zero. Por quê? Porque o livre mercado produz riqueza. Tanto é que você pegar até a Revolução Industrial, o PP, a renda per capita no mundo era baixíssima e praticamente não evoluía. A partir da Revolução Industrial tem uma escala brutal e continua subindo. Por quê? Porque o capitalismo, o livre mercado, nada mais é do que a produção em
larga escala. E quando há esse processo de produção em larga escala, há geração de renda, de emprego e você tira pessoas da pobreza. Não é a taxação que vai tirar pessoas da pobreza. Pelo contrário, no limite, o que é o regime socialista? Economias extremamente fechadas, alta carga tributária, praticamente não existe livre mercado, tem que ter um pouco de mercado para a economia funcionar, o mínimo, não é isso? E você gerou um sistema, no limite, que desincentivou completamente a produção e o investimento e não gerou riqueza. Peraí, Monteiro, deixa o Segré também trazer o argumento dele, que eu entendo que vá no mesmo caminho aqui do Gani. Fale, Segré. Absolutamente. Você sabe que algumas coisas eu venho do futuro. Sim. E é Argentina. Já fez isso aí. Já taxou grandes fortunas. Sabe onde foram as grandes fortunas? A Uruguai. Saíram todas da Argentina, porque ninguém quer taxar. E o que tem grande fortuna não é um babaca, não é um idiota. Tem um monte de advogados, planejamento tributário, dizendo, oh, compensa aqui, compensa lá. Quando você tem uma taxação que não justifica essa taxação, a pessoa, ó, pica a mula, vai embora. Não quer fazer isso. Então aí o que fica? A ideia da grande taxação. Sabe quanto refletiu essa grande taxação de grandes fortunas? Em que as grandes fortunas saíram. O governo não arrecadou. Então ele dá um tiro no pé. Porque esse cara que saiu, essa mulher que saiu porque é taxada de grande fortuna, investe em outro lugar. Gera emprego em outro lugar. Então... Ô Monteiro, você estava até fechando o olho. Ai, o Monteiro fechando o olho, fingindo que está dormindo pro argumento de você. Não vamos entrar nessa pilha. Eu sou respeitoso, eu respeito o argumento dos Olha que eu peguei o olhinho fechado aí. Fala para nós por que você diverge dos nossos amigos. Apresente seu argumento, vai lá. Não, primeiro que o argumento deles parte em duas premissas. A primeira premissa é que o capital no Brasil iria fugir, né, caso taxasse a grande fortuna. Não é verdade, né? Por que não? O Brasil... já tem o imposto de operação financeira a quase 5% de transferência financeira do Brasil para fora do Brasil. Ou seja, o imposto sobre grande fortuna até 5% faria com que as pessoas ficassem no Brasil. Porque aí é fazer conta, planejamento tributário. É melhor ser taxado mandando meu dinheiro para fora de 5% ou manter no Brasil a 3%. Óbvio que ficaria no Brasil. Aí o segundo aspecto do argumento falho deles... É um argumento que eu acho completamente equivocado, não é? É que, no meu modo de ver, isso é um incentivo para a pessoa produzir mais, né? Se, por exemplo, eu tenho uma taxação na minha fortuna, eu como empreendedor, bilionário... É um incentivo para produzir eu te falo, eu te explico. Se eu tenho, por exemplo, se tiver R$1 bilhão, eu vou ser taxado em 2%, né? E para mim é importante ter R$1 bilhão, eu vou produzir mais... os 2% doerem menos no meu bolso. Bom, então tem um aspecto aí da natureza humana. Né? Então você não manda o dinheiro para fora do Brasil, porque mandar dinheiro para fora do Brasil é taxado mais do que manter. E segundo, você faz com que as pessoas produzem mais, porque sabe que você é taxado e querem ter mais riqueza. Vai lá. Ó, a gente tem mais 4 minutos aí pela frente, menos de 4. Então respeitem o tempo por causa do nosso break. Vai você, Segré. Vai, Segré, vai lá. Eu não sei, eu acho que alguém está te roubando quando você manda o dinheiro para fora. Porque a única coisa que você paga é 0,38 de IOF, não paga mais nada. Não tem taxação nenhuma. Se você tem na tua declaração de imposto de renda, não tem imposto de novo para você mandar o dinheiro aonde seja que for, desde que seja uma conta tua nos Estados Unidos, na Europa ou na China. 4,8%. Não é verdade. É 0,38. É 0,38. Vou mais longe. Você paga 5,38 somente quando você compra com um cartão de crédito fora. Se você comprar dólares aqui, inclusive, paga 1,10 de IOF. Tá bom. Então, tu taxa em 0,5%. Não, mas faz o seguinte. Quando você é socialista, você não precisa de uma lei para te obrigar. Pega parte do seu dinheiro, entrega para quem você quiser e não precisa de um governo te dizendo que você tem que pagar. Distribua. Porque o governo socialista, o que não entende é o seguinte: se a Langani tem 10 milhões de dólares e reparte um dólar por cada 10 milhões de brasileiros, vai ter 10 milhões de pobres mais o Langani. Não vai ter um monte de gente com dinheiro. Não tem. Porque o governo não explica, através de uma educação insuficiente, como ele pode empreender, idioma, como ele pode gerar riqueza. Não explica isso. Então, o segredo do socialismo é ter gente que seja com pouco conhecimento, com pouca tolerância a essa questão de conhecimento, para que possa ser enganado facilmente. Desculpa. Tenho 2 minutos para você, Gani. Vamos lá. Para mim, nada. Pegar a espinha dorsal do argumento do PP. A espinha dorsal do argumento do PP, que é aumentar a tributação vai fazer
com que o empresário produza mais, vai gerar um incentivo para a produção. Se isso fosse verdade, o socialismo teria dado certo, o comunismo teria dado certo. Por quê? Porque aumentou-se o poder do Estado na economia, a intervenção, a taxação, e o que aconteceu? Houve um completo desincentivo à produção, gerou pobreza, o sistema ruiu. Esse é o primeiro argumento histórico. Agora vamos para o argumento técnico. Curva de Laffer, provado. Aliás, trabalho pelo Romer e Romer, que são dois economistas de esquerda. Eles mostraram que tem um ponto ótimo de tributação nos Estados Unidos de 34%, muito parecido no Brasil, porque foi replicado esse estudo no Brasil, 34%. Acima daí, se você tributar, cai a arrecadação, é provado empiricamente, econometricamente. E são economistas que nem são conservadores, são economistas de esquerda que eram ligados ao Barack Obama e que publicaram na American Economic Review, a revista acadêmica mais respeitada de economia do mundo. Então também o teu argumento é falho por conta disso. Terceiro, se você pegar o Ibovespa... Peraí, o Ibovespa... Lógico que é verdade, o PP, lógico que é verdade. É porque as pessoas preferem sonegar imposto a pagar imposto alto. Mas se tiver uma fiscalização grande, essa questão você está falando o seguinte, olha o que você está falando. Sufoque ao máximo o empresário com impostos. Vê se isso tem lógica, que ele vai querer produzir mais. Eu não consigo entender isso. Também não. A gente vai ter muito mais coisa para falar ainda desse programa. Não consegue, cara. Dinamarca, 55,4%. Estados Unidos, 37%. Mas aí não precisa pagar educação privada, não precisa pagar para os países desenvolvidos têm imposto de renda alto. A Europa, quando tem que fazer reformas liberais para sobreviver, que está ameaçada no médio e longo prazo. Volta, Piperno! Quem tem imposto de renda baixa, países em desenvolvimento. Vamos cortar o áudio deles aí, senão eu não consigo ir pro break. Que isso? Estão brincando.